Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e todos os seus caminhos. Eu sou o pastor Rodrigo Barreto e eu quero fazer uma oração pela sua vida neste momento tão especial. Antes da oração, eu quero trazer uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Palavra esta, meus irmãos, que vai nos ajudar em todos os nossos caminhos aqui, enquanto nós peregrinamos sobre esta terra. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos aqui. Nós somos peregrinos porque a nossa morada não é aqui na terra, né? A nossa morada, meus irmãos, é na pátria celestial. Aqui, meus irmãos, nós somos peregrinos. Nós não iremos, meus irmãos, viver eternamente aqui. E a palavra de Deus no livro de 1 Pedro, isso mesmo, no capítulo, meus irmãos, 1, no versículo 13, o apóstolo Pedro, ele exorta a igreja a viver, meus irmãos, em uma nova maneira de vida. Já, meus irmãos, que ressuscitou como Cristo, isso mesmo. Se nós, meus irmãos, quando aceitamos Cristo, nós somos vivificados dos nossos pecados, isso mesmo. Olhe bem, se quando o ser humano, meus irmãos, o pecador, ele aceita Cristo, e ele, meus irmãos, é renovado, vivificado pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, o pecador, ele é perdoado, isso mesmo. Aquele que está, meus irmãos, perdido pelo pecado, agora, meus irmãos, ele é encontrado e vivificado pela graça que há em nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus aqui, em 1 Pedro, deixa claro isso, que nós somos vivificados, isso mesmo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que, meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele nos exorta, nos orienta, é que nós venhamos viver agora em uma nova vida, em santidade, já que, meus irmãos, fomos vivificados dos nossos pecados. Um pecador, isso mesmo, recebeu a Jesus Cristo, todos nós fomos perdoados, vivificados pelos nossos delitos e pecados. E agora, meus irmãos, a exortação é que nós não venhamos viver na mesma prática desse mesmo, na mesma maneira vã que vivíamos, mas que agora venhamos ter uma nova maneira de vida, em santidade, pureza, isso mesmo, temor a Deus. Amém, meus irmãos? Sabemos, meus irmãos, que isso é uma luta contínua, isso mesmo. Mesmo nós, estando, meus irmãos, em um corpo, meus irmãos, corruptível, nós, meus irmãos, não podemos normalizar, isso mesmo, o pecado, normalizar, meus irmãos, as impurezas deste mundo como algo normal, mas devemos lutar constantemente. Isto é uma luta, isso mesmo, é um confronto, é a gente não aceitar e lutar constantemente. Olha o que a palavra de Deus nos orienta, versículo 13: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Esse é o que nasceu de novo, esse é o que aceitou Cristo. Esse foi o que foi vivificado por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, dos seus pecados. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. O ensino aqui é que nós venhamos ser o que? Sóbrios, isso mesmo, perseverantes, vigilantes, isso mesmo. Nós que fomos alcançados
pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro disse o quê? Cinjam os vossos lombos, isso, do vosso entendimento. É a gente, meus irmãos, como está escrito em Romanos 10, não nos conformar com este mundo, mas ser renovado, isso mesmo, pelo nosso entendimento. E o que Pedro está aqui nos orientando, o apóstolo Pedro, é isto: cingindo os lombos do vosso entendimento, isso mesmo. Ele disse: sede sóbrios e esperai inteiramente na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo nós, meus irmãos, sendo sóbrios, isso mesmo, não nos conformando, meus irmãos, com este mundo, nós, meus irmãos, cingindo os nossos lombos para uma nova vida, isso mesmo, nós devemos, meus irmãos, confiar, isso mesmo, devemos viver uma nova vida, mas a nossa confiança tem que ser totalmente na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a minha vida, isso mesmo, até a nossa vida, isso mesmo, separada, santificada, isso mesmo, purificada, isso mesmo, neste mundo, não deve ser a nossa confiança, isso mesmo, mas sim, sabendo que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque por mais que nós venhamos nos santificar, isso mesmo, a nossa santidade particular não nos salva, isso mesmo, nós somos santificados, limpos, isso mesmo, e vivemos uma nova vida, porque, meus irmãos, nós alcançamos, isso mesmo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e agora, meus irmãos, devemos viver uma nova vida. É isso, meus irmãos, que o Evangelho nos orienta, isso mesmo. E o apóstolo Pedro, ele disse: como filhos obedientes, olha bem, como filhos obedientes, aceitei a Cristo, isso mesmo, não me conformo com este mundo, isso, olha que interessante, não me conformo com este mundo, isso, mas também não confio na minha santidade particular, mas sim na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nunca deixo, isso mesmo, de ser obediente à palavra, os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Não posso me conformar, isso mesmo, com os pecados, com a vã maneira antiga que eu vivia, ou que nós vivemos, mas sim, meus irmãos, viver e buscar uma nova vida. É isso, meus irmãos, que a palavra nos orienta, a obediência, e não nos conformar com a vida que tínhamos, mas buscar uma vida totalmente transformada diariamente e santificada. Amém, meus irmãos? Aquele que está em Cristo não pode se conformar, isso mesmo, com a velha vida que tinha, mas buscar uma nova vida constantemente. E ele diz: não vos conformando com as concupiscências, quer dizer, os pecados, os desejos, os prazeres, os costumes, que antes havia na nossa ignorância, quer dizer, eram pecados praticados pela ignorância, pelos, meus irmãos, a falta de entendimento. Mas hoje, com a revelação por meio da palavra de Deus, mas hoje, pela revelação, meus irmãos, do Espírito Santo, por intermédio da palavra, nós, meus irmãos, não podemos nos conformar e nos acostumar com estas coisas. E ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, mas como é santo aquele que vos chamou, aquele que nos chamou, ele disse: olhe bem, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Cristo foi que nos chamou, e ele é santo. E o apóstolo Pedro disse: como ele é santo, sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. É esta, meus irmãos, a regra para que nós, meus irmãos, possamos seguir verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é santo, ele nos chamou da nossa vã maneira de viver,
nos vivificou, perdoou os nossos pecados. Nós não podemos nos conformar com a velha vida, mas buscar, meus irmãos, todos os dias, a transformação, isso mesmo, não nos conformando e buscando a santidade, como nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é. Não é fácil, mas nós devemos perseverar constantemente e buscar a santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos ajudar a viver, meus irmãos, em santidade, a ter uma nova vida, a não nos conformar, meus irmãos, com as velhas tradições e práticas e a velha vida que tínhamos, mas buscar uma nova vida constantemente. Amém, meus irmãos? É esta a esperança, é esta a vida, isso mesmo, de um verdadeiro cristão que foi vivificado por meio, meus irmãos, de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, sabendo que não foi por prata, ouro ou coisas preciosas que fostes comprados, mas fostes comprados pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que devemos, meus irmãos, buscar a santidade? Porque, meus irmãos, nós fomos comprados pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi por prata ou não, foi pelo precioso sangue, foi pelo sacrifício vivo, foi por um alto preço, não por prata ou ouro, isso mesmo, coisas inúteis, mas pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois que possamos honrar e viver como nosso Jesus, Ele nos chamou e viveu. Amém, meus irmãos? Eu quero orar pela sua vida neste momento, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar juntos em uma só fé. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo, meu Deus, eu te peço agora, neste momento, Pai, eu oro, meu Deus, pela tua igreja, pelos teus filhos. Eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude, que possamos viver uma vida santa, reta, íntegra, em todo o nosso caminhar e viver. Não venhamos nos conformar, meus irmãos, com este mundo. Não venhamos nos conformar, meus irmãos, com nenhuma prática de pecado, mas que possamos ser transformados, regenerados, santificados, todos os dias, pela tua palavra, pela tua santidade, que o Senhor possa nos ajudar constantemente. Pai, eu oro pela tua igreja, eu oro, meu Deus, pelo doente, pelo aflito, por pessoas que estão, meu Pai, em casa, em hospitais doentes, desenganadas pelos homens, pelos médicos, pessoas, meu Deus, que estão aflitas, preocupadas, ansiosas, depressivas, desenganadas, tristes, sim, meu Pai, buscando forças para vencer, meu Pai, este mundo pecaminoso. Meu Deus, que neste momento haja, Senhor, poder, ousadia, coragem na vida desta pessoa. Ela possa ser reerguida, levantada, fortalecida, restaurada, perdoada pelo teu poder. Ó Espírito, toca, restaura, liberta o cativo e o oprimido, liberta de todo o poder das trevas. Se existe alguém que está me ouvindo, que está, Senhor, sob um cativeiro espiritual, sob uma opressão espiritual, sofrendo setas malignas do inimigo, opressão na mente, que todo o mal vá embora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, e que haja salvação, libertação, e o poder de Deus, o Espírito Santo, ele possa reinar sobre a sua vida. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz. Eu amo a sua vida, tá? Que Deus te abençoe.